começo era o Verbo, e o Verbo era Deus. Os físicos hoje acreditam que esse Verbo era o quantum, o princípio quântico. No começo do universo, antes do espaço e do tempo existirem, existia o quantum. E não existia mais nada. E o princípio quântico ele nos diz que até o próprio nada é instável. Então bolhas se formam. Bolhas de alguma coisa no meio do vazio, e essas bolhas se expandem rapidamente. E isso é o Big Bang. Big Bangs acontecem o tempo inteiro em um oceano de nada. Acabei de contar foi a interpretação das equações de teoria das cordas para o começo do universo. A gente já falado que é teoria das cordas aqui no futuro, vocês podem ficar bem tranquilos, mas o que a gente vai ter que fazer agora é aceitar que o modelo atual que a gente tem, que a física, ela é baseada no modelo padrão da tecnologia e no modelo padrão da física de partículas. E de acordo com esses modelos, a gente simplesmente não sabe como o universo começou. A gente consegue usar as equações para voltar no tempo até frações de segundo ínfimas após o Big Bang. Mas o t igual a zero do universo, o início propriamente dito, a gente não consegue alcançar. Chega um momento, nessa volta temporal, que as nossas ferramentas se quebram, as equações não valem mais e a gente simplesmente não consegue saber o que acontece. Então, a história do universo é como um grande livro cujas primeiras páginas foram arrancadas. Então a gente vai ter que pular o capítulo 1 por total e completa falta de informação e vamos entender o que a gente sabe. O que a gente sabe? A gente sabe que o universo era mais quente e denso do que ele é hoje. Exatamente o quão quente e denso a gente não sabe porque alguém arrancou o capítulo 1. Mas a gente sabe que ele era extremamente quente e denso. E a gente consegue usar as equações do modelo padrão da física de partículas, do modelo padrão da cosmologia, para voltar até 10 a menos 43 segundos após o Big Bang. Cara, isso é muito pouco tempo. Pega 1 milímetro, divide esse 1 milímetro em 10 elevado a 32 pedacinhos e pega 1. Esse é o tempo que a luz demora para percorrer essa distância. É muito pouco tempo. E quando o universo tinha essa idade, qual era a temperatura dele? Você pode chutar uma coisa, uma temperatura absurda, sei lá, 1 trilhão de graus. O universo não vai ter 1 trilhão de graus, né? 1 trilhão de graus é uma coisa absurda. Bom, na verdade você pode pegar 1 trilhão de graus, elevar ao quadrado, e essa temperatura gigantesca ainda vai ser 100 milhões de vezes mais fria do que o universo nesse tempo. Era muito quente. Na verdade era tão quente, você deve se lembrar da estrutura da matéria, né? Tem núcleo atômico aqui, com prótons e nêutrons, e uma nuvem de elétrons orbitando. Não é nada disso, né? Mas é o que a gente aprende na escola. Na verdade o universo era tão quente que os elétrons eles não conseguiam estabelecer órbitas estáveis ao redor do núcleo atômico porque não existia núcleo atômico. Os prótons e os nêutrons que compõem o núcleo atômico não tinham estabilidade para existir, para se formar. Era quente desse jeito. A densidade do universo nessa época era indescritível. Então tá, né? O que a gente tem que entender agora é que é muito importante frisar isso. O Big Bang não é uma explosão. O termo Big Bang ele é horrível para descrever o que aconteceu. O Big Bang na verdade é uma expansão do espaço e do tempo. Uma expansão que não é uma expansão para algum lugar. O universo não se expandiu em alguma direção, ele se expandiu para si mesmo. Porque por definição não existe um lado de fora do universo. Pra gente, nós que somos criaturinhas que vivemos dentro do universo, o universo é tudo que existe. E bom, nesse ambiente quente e extremamente quente e denso, os átomos não existiam, os núcleos atômicos não existiam, os prótons não existiam, a matéria e a energia, elas não eram só teoricamente equivalentes, elas eram a mesma coisa. O universo era uma sopa de energia e radiação,
e partículas brotavam dessa energia, partículas que a gente chama de gluons, que existiam por períodos de tempo muito curtos e depois voltavam, decaíam de novo em forma de radiação. Então, não era um universo muito amigável, muito habitável. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente forma planetas e estruturas? A gente sabe do que o universo é feito. O universo tem planetas, o universo tem galáxias, e nada disso podia existir nessa época, porque nem os próprios átomos existiam. Só que a gente lembra que o universo estava se expandindo. E as expansões, elas têm uma propriedade maravilhosa. Um gás, um fluido em expansão, a temperatura dele tende a diminuir conforme o volume aumenta. Então, conforme o universo foi se expandindo, a temperatura dele foi diminuindo e possibilitando que essas partículas adquirissem estabilidade e pudessem se formar. Então, quando o universo tinha mais ou menos o tamanho de uma bola de futebol, ele adquiriu uma temperatura baixa o suficiente para que se formasse o primeiro quark. E a expansão continuou, os quarks conseguiram formar núcleos atômicos estáveis, e aí a expansão continuou e continuou, até que finalmente o universo adquiriu uma temperatura baixa o suficiente para que o primeiro próton se unisse ao primeiro elétron, formando o primeiro átomo, o hidrogênio. E aí a gente para pensar que depois disso tudo, depois de todos esses acontecimentos, se passou apenas 1 segundo desde o começo de tudo. Vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que esse aqui era o limite para o qual a gente consegue saber o passado do universo? Tá, não é impossível voltar atrás. Mas vocês podem pensar no seguinte. Ó. A gente pode pensar numa linha do tempo para o universo. Tá, uma coisa desse tipo. Tá? Onde por aqui seria o Big Bang e aqui seria os dias de hoje, onde o universo é mais frio e menos denso. Tá? Então, hoje. Tá? Nossa. Enfim. A gente consegue voltar no tempo até uma escala de tempo dessa ordem aqui. Que é o que eu falei no começo do vídeo. 10 a menos 43 segundos. O problema é que se a gente tenta fazer essa volta, as equações que a gente tem atualmente elas não funcionam. Por volta desse ponto, as nossas ferramentas se quebram, como eu falei, e a teoria atual da física não explica o que acontece para lá. Inclusive a gente chama esse período de tempo aqui de era de Planck. E de fato a gente não tem a menor ideia do que acontece ali. Só que não é impossível descobrir. O problema que a física tem aqui atualmente é que para voltar um pouco mais, a gente precisa de uma teoria que unifique a relatividade e a mecânica quântica num único modelo bonitinho que permita a gente entender esse tipo de condição, esse tipo de situação que a gente encontra perto do começo do universo. E essa teoria é a famosa teoria de tudo, que grande parte dos físicos, eu um dia, quem sabe, buscam, né, encontrar. E é talvez o santo graal da física hoje. Era só isso mesmo que eu queria falar. Até semana que vem. Desculpa.